Elementais positivos. O termo elementais é utilizado há muitos anos nos diversos segmentos espirituais, o que serviu de base para um equívoco, pois existem também os elementais da natureza, também chamado de gênios da natureza. Os elementais que nos referimos aqui são os criados pelas nossas forma-pensamento. Gênio da natureza ou elementais da natureza representam as forças da natureza primordial e secundárias, que podem ser usadas pela nossa mente para gerar energia, e elementais diversos ligados à natureza e com a função específica de trabalho na espiritualidade. São eles: silfos, sílfides, gnomos, duendes, salamandras, ondinas, tritão, sereias e ninfas. Os sábios da antiguidade acreditavam que o mundo era formado por 4 elementos básicos: terra, água, fogo e ar. Não obstante, com o transcorrer do tempo, a ciência viesse a contribuir com maiores informações a respeito da constituição da matéria, não tornou o conhecimento antigo e obsoleto. A medicina chinesa, por exemplo, já começa a ser endossada pelas pesquisas científicas atuais e igualmente identifica os 4 elementos. Sob o ponto de vista da magia, os 4 elementos ainda permanecem sem entrar em conflito com as explicações científicas modernas. Os magistas e ocultistas estabeleceram uma classificação dos elementais sob o ponto de vista desses elementos, considerando-os como forças da natureza ou tipos de energia. Os seres elementais, irmãos nossos, na criação divina, têm uma espécie de consciência instintiva. Podemos dizer que sua consciência está em elaboração. Apesar disso, eles se agrupam em famílias, assim como os elementos de uma tabela periódica. Os elementais são entidades espirituais relacionadas com os elementos da natureza. Lá, em meio aos elementos, desempenham tarefas muito importantes. Na verdade, não seria exagero dizer inclusive que são essenciais à totalidade da vida no mundo. Através dos elementais e de sua ação direta nos elementos, é que chegam às mãos do homem ervas, flores, frutos, bem como o oxigênio, a água e tudo mais que a ciência denomina como sendo forças ou produtos naturais. Na natureza, esses seres se agrupam segundo suas afinidades. Essas famílias de elementais, como as denominamos, estão profundamente ligadas a este ou aquele elemento: fogo, água, terra e ar, conforme a especialidade, a natureza e a procedência de cada uma delas. Eles nunca tiveram encarnações humanas. Eles procedem de uma larga experiência evolutiva nos chamados reinos inferiores e, como princípios inteligentes, estão a caminho de uma humanização no futuro, que somente Deus conhece. Hoje, eles desempenham um papel muito importante junto à natureza, como um todo, inclusive auxiliando os encarnados nas reuniões mediúnicas e os desencarnados sob cuja ordem servem. Os elementais podem ser constituídos tanto de matéria mental quanto de matéria astral mais densa. O elemental artificial, portador de certa cota de magnetismo, pode ser percebido pelos homens de várias formas, dependendo da maneira como interagem no organismo humano e de sua ação daninha ou benéfica. Quando é constituído de matéria astral, etérica, inalado durante a respiração, atinge o sistema vital humano, absorve a vitalidade, produzindo a sensação de perda de energia, tontura e mal-estar. Nas ocasiões em que o elemental é elaborado a partir de matéria puramente mental, é absorvido pelas células sutis do sistema nervoso e interfere nas atividades cerebrais. Provoca desequilíbrios do pensamento, intensificando dificuldades de concentração,
favorecendo estados mórbidos de alteração da consciência. A vontade é enfraquecida e o indivíduo passa a ter dificuldades de encontrar a própria identidade. Aparece a tendência de minimizar aqueles que estão em maior evidência. Ocorre com maior facilidade a criação dos clichês mentais de conteúdo emocional forte e estressante. Ocorrem pensamentos e sonhos ou pesadelos recorrentes. A irritabilidade, nervosismo, inquietude, sem causa aparente e devido a questões normais do cotidiano. Ocorrem alterações e oscilações no sistema nervoso, com estados alterados entre apatia e euforia. No momento em que o elemental penetra no organismo humano através do plexo solar, chakra localizado próximo ao umbigo, interfere nas emoções de uma forma mais intensa e nociva, provocando estados de angústia sem causas plausíveis, depressão prolongada e persistente, medo indefinido, sensação forte e recorrente de solidão com consequências de somatização, desespero, raiva e ódio que se manifestam sem causa aparente. A absorção desses elementais ocorre de acordo com a sintonia do indivíduo e o campo mental e emocional, que já se encontra estruturado na intimidade, aguardando o momento propício para eclodir. Desta forma, torna-se compreensível que a contaminação seja algo que ocorra de maneira mais fácil devido à sintonia. Porém, o livramento da ação perniciosa é mais complexo. Como os elementais artificiais são alimentados por pensamentos e emoções de seu hospedeiro, há de se compreender quanto é difícil para os encarnados livrarem-se da influência deles. Naturalmente, que a terapia espiritualista oferece recursos imensos para o tratamento desses casos delicados. Entretanto, desconhecemos qualquer situação em que o hospedeiro alcance melhora sem o esforço e sem reeducação da mente e das emoções. Paramos por aqui. Até a próxima aula.